Qual é, rapaziada? Let's que let's, palmas. Palmas ao serviço prestado. Vamos diretamente aos patch notes. Pra quem viu o vídeo de ontem, obviamente que eu fiquei devendo, né? Eu fiz a lista de ontem ainda sobre a preparação toda e os emblemas novos que chegaram, inclusive coisas novas já estão aparecendo, tá? Um sistema completamente diferente, coisas novas e novos meios de se trabalhar, tá bom? A gente pode até passar aqui as builds, né? A galera fazendo dano mágico pra... É sério isso? Ah, é a dano adaptativo, né? Desculpa. Tem que lembrar. Florin também, mesma coisa, manteve-se. Temos coisas novas ainda pra Saber. A queimação tá forte, tá? Não vou mentir, não. Queimação com 750 de dano no level 15 ali, mano. Não é pra qualquer um, rapaziada. Mas vamos lá, muitas coisas estão aparecendo. Estou bem hypado pra competitivo também, mas vamos manter o foco neste momento, porque temos... Sim, senhores, as notas de atualização e vamos leiloar, cabeleleira Leila. Calma aí. Ai, tem relatório. Legal, enfim. Vamos às notas de atualização 1.7.94 de 26/6/2023. Lembrando que estamos no dia 28, tá? Demorei 2 dias pra fazer? É, lembrando que ontem eu fiz o vídeo já, né? Fiz o vídeo no mesmo dia aí, vamos com calma aí, né? Lembrando que foi 9 horas da noite aí, então não vamos contar o dia 26, vamos só contar 27 e 28. Beleza? Vamos fazer aquele direto aqui, vou dar aquela mutadinha na música e vamos ler tranquilamente. Primeiro, vamos falar sobre os desenvolvedores aí. Sempre que a gente tem uma nota de atualização, os desenvolvedores falam por que isso está acontecendo, qual é mais ou menos a ideia de tudo isso e vamos lá. Nossos 2 novos sistemas de emblemas renovados e configuração de batalhas estão disponíveis para todos os jogadores nessa atualização. A gente viu ontem. Esperamos que essas mudanças sejam fáceis de aprender, enquanto tornam a jogabilidade muito mais divertida, e realmente ficou. O emblema mágico comum e o emblema selva personalizado serão removidos, ok, a gente viu tudo isso, né? Ficou o emblema de dano, né, de físico ali, entre aspas, né? Mas juntou um pouquinho de tudo. Fragmentos utilizados serão convertidos em poeira mágica, e também foram devolvidos, no caso. Confira mais detalhes dos emblemas renovados e ajuste de campo, e tranquilo, né? E aqui também uma coisa interessante, ó. Além disso, para ajustar os atributos adaptativos dos emblemas renovados, simplificamos os atributos de roubo de vida e ajustamos os heróis e equipamentos relacionados. Agora existem apenas roubo de vida e vampirismo, tá bom? Veja as partes correspondentes. Eu já tinha comentado antes sobre o que tinha acontecido, que teve, se eu não me engano, até post no Instagram. Sim, eu tenho macacos aqui, calma. Vanessa é minha mãe, tá? Não é o buff que eu queria. Não sei se o buff também tinha, era MPL? Não sei, era MLBB Brasil, né? É o Latam? Esqueci como é que é o Mobile Legends Brasil. ML Brasil Oficial aqui, obrigado. Vamos diretamente aqui, que eles tinham feito um post falando sobre essa renovação, entre aspas. Se eu não tô maluco das ideias, já faz um tempo bom já? Ou eu não lembro? Era a atualização do projeto Next? Deixe-me dar uma olhada. Não, isso aqui só falava dos emblemas. Eu devia ter pesquisado antes, obviamente, pra vocês, né? Eu sou bobo, tá? Se eu já devo até ter passado, eu nem sei se eu passei. Eu acho que eu passei. Nossa, tem bastante post aqui, viu? Enfim, de uma forma geral... Vou deixar isso aqui, depois vou escutar. De uma forma geral, o que acontece? Existiam 4 tipos de regeneração por base de dano nos adversários, né? Ou mais até, pelo que eu lembro. Era a questão do roubo de vida físico, o roubo de vida mágico, o vampirismo físico e o vampirismo mágico. De uma forma geral, eles simplificaram essas partes, né? De uma forma o que é muito bom. Porque, querendo ou não, alguns itens aí tinha essa maneira. E, querendo ou não, alguns itens de físico e mágico são completamente diferentes e alguns personagens são híbridos dentro do jogo. Como a gente tem a questão da Kimi, até mesmo, que né, se beneficia dos dois lados ali, o Nathan também. Então, fica nesse contexto. E aí, qual é a ideia? Do que isso se trata? Eles acabaram deixando mais simples para que esses personagens não sejam tão, né, tipo, deixados de lado, aparentemente, e aí também fique mais fácil também para o entendimento do pessoal poder fazer esses itens que não tem problema, porque agora a gente está entrando num meta aparentemente muito versátil, um meta em que o mago está sendo valorizado, então esse vampirismo aí pode ser mais coisas para o futuro que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Heróis novos e renovados.
Ok, nova heroína. Ixia, o Arco da Luz Forajudo. Se não me engano, ela tem alguma coisa com a Layla, se não me engano, em história, mas eu ainda não vi. Característica da heroína é uma atiradora que confecciona sua própria arma com trajetórias únicas. Lançamento dia 8/7 no horário do servidor. Tá, ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente tá no dia 28, né? Então até chegar o dia 8 aí, tem chão ainda. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Não vou ler ainda sobre as habilidades e etc, porque não me interessa no momento enquanto ela não sair. Aí depois eu faço já um vídeo específico pra mostrar pra vocês como tudo tá tranquilo. Lembrando que vai ser dia 8/7. Se não me engano, o 8 começa MPL já, tá? Brasilzinho. Fica aí a dica pra vocês. Se eu não me engano, eu acho. Ajustes em heróis, vocês sabem como é que funciona. Seta pra cima buff, seta pra baixo nerf. E o tiozinho aí, que é o neutro, é um ajuste do pessoal. Temos o Harley, nossa, bastante coisa. Odette, Shang-Chi, o Gord, Valir, Amon, Benedetta, Lancelot, Paquito, Tigreal, Franco, Badang, Melissa, Ruby, Alucard, Silvana. Essa aqui vai ser bom, hein? Rapaz, Silvana, Beatrix e Faramis ainda tá. É normal de ter uma atualização tão grande assim, porque como eles acabaram mexendo em alguns atributos, né, sobre emblemas de forma geral, é normal que a gente veja o pessoal, né, do jogo em si, né? Tipo, alguns heróis sendo afastados dessa ideia, né? Então tá tudo bem. Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Defesa física e mágica, atributos. Após observação de longo prazo, notamos que a penetração fixa não é apenas uma recompensadora no início do jogo, mas também eficaz o suficiente no final. Tá. No começo ninguém liga pra penetração, porque como é que funciona vou fazer um adendo aqui. Como funciona a penetração? A penetração basicamente é o seguinte. No começo de jogo, ela não serve pra tanto. Porque, querendo ou não, no começo do jogo você já não tem um dano muito alto, naturalmente, e você enfrenta alvos que não têm armadura ou resistência, seja ela qual for, alta. Então, querendo ou não, você acaba perdendo um pouco mais desse potencial, por assim dizer, se você escolher essas runas logo cedo. Runas que eu falo no caso do talento, né? Se você escolhe dessa maneira uma atitude de ter mais dano no começo do jogo, você leva vantagem, mas você acaba perdendo um pouquinho dessa experiência de penetração porque teria que fazer com itens, né? É o que naturalmente a gente vê quando o pessoal faz os dois itens de penetração para mago, que é o Cajado Genial e a Glaive Divina. Tipo, cada build de mago é quase impossível a gente ver uma build que não venha os dois itens. Ainda mais em competitivo, seja o que for. Então vamos ver se isso aqui vai mudar em alguma coisa. Por um lado, os heróis mais frágeis têm menos durabilidade e precisam comprar equipamentos adicionais de defesa em partidas dos elos mais altos. Positivo. Por outro lado, as opções de equipamentos serão limitadas. Sim. Sobre penetração, a gente sabe que existem só dois itens dentro do jogo de mago que podem fazer isso, que eu já citei. Sobre penetração física, a gente tem o Rugido Maléfico e eu acho que é só, se eu não me engano. Então é muito limitado isso. É o que você tem que fazer, amigão, se você quiser dar dano no tanque, né? Ou outras formas, né, com aquelas itemizações mais adaptadas, né, tipo Caçador de Demônios que bate por vida, mas se o cara tiver com pouca vida, não é tão considerado assim, né, vira mais por atributo. Considerando o aumento geral de dano dos heróis nos últimos anos, decidimos melhorar um pouco da capacidade de sobrevivência de todos os heróis no final de jogo, na esperança de trazer a todos uma experiência de batalha. Tá, vamos ver o que é isso aqui. Aumento de defesa híbrida de todos os heróis em cada nível, de 0,36 para até no máximo 5. Tá, cadê a Carlinha? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 0,36 vezes 5, 1,8. 0,36 vezes 15, 5,4, tá? Acho que talvez até o 14, né? Você vai receber mais 5 pontos de defesa cada. É uma coisa gigantesca? Não vou falar que é a melhor coisa do mundo assim, né? Mas até que ajuda, porque querendo ou não, para tanques não seria tão relevante. Mas para heróis como magos e gold laners e algumas vezes até uns assassinos, 5 fazem um pouquinho de diferença. Porque, querendo ou não, o escalonamento de você ter uma boa defesa é uma matemática um pouco mais complicada do que parece. Porque, querendo ou não, se você tiver pouca vida, mas tem muita defesa, você vai morrer mais rápido do que uma pessoa que tem
vida mediana e uma defesa ok, entende? Porque, querendo ou não, os pontos de conversão sobre quanto você dá de dano no adversário pra vida que você... pra vida que ele vai, tipo... Com o dano que você tem com a vida do adversário é diferente do dano que você tem com a armadura do cara necessário, né? Porque são coisas completamente diferentes. Mas vamos ver, vamos ver. Aqui a gente vai falar do roubo de vida agora, né? Vamos ver. Para encaixar os atributos adaptativos de emblemas renovados, já que ficou tudo adaptativo, como eu já tinha explicado no vídeo passado, simplificamos os atributos de roubo de vida e ajustamos os heróis e equipamentos relacionados. Agora existe apenas roubo de vida e vampirismo. Show, matamos por aí. Roubo de vida físico. Roubo de vida físico. Roubo de vida adicionado por ataques básicos, né? Ataques básicos físicos, foi removido. O roubo de vida mágico, que é por ataques básicos mágicos, foi removido. O vampirismo, que é o roubo de vida adicionado por habilidades físicas e mágicas, acabou sendo mantido. E o roubo de vida, que era uma coisa a mais, né? Que é o roubo de vida adicionado por ataques básicos, físicos, e mágico. A diferença é que eles só tiraram, né, do roubo de vida o físico e mágico da frente e unificaram para fazer tudo um geral. Simples. Roubo de vida híbrido. Roubo de vida físico mais roubo de vida mágico. Mais vampirismo, mais roubo de vida. Aparentemente manteve. É o roubo de vida híbrido. Parece que mantém. Esse aqui é um dos novos, né? Se eu não me engano. Se tiver um roubo de vida aí, no caso é híbrido, independente do herói que você está escolhendo, isso aqui vai ser tipo de boa pra tu. Nesta atualização, nós esclarecemos as taxas de vampirismo dos heróis e habilidades, incluindo 125%, 100%, 50% e 25%. Interessante. Interessante. 125% é bastante coisa. Taxas de vampirismo, que não são 100%, serão mostradas diretamente nas descrições de habilidades. Quem a gente tem dentro do jogo que possui habilidades de regeneração, entendem? Como vampirismo, etc. Alguma habilidade que roube a vida do adversário, etc. Isso tudo eles vão, tipo, só dar uma mescladinha, dar uma diferenciada aí que pra mim tá tudo certo. É isso que eles estão querendo dizer. Equipamentos. Lembra que eles falaram que ia mexer? Sobre esses casos de penetrações aí? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Para equilibrar as mudanças feitas na defesa adicional, tá? Do final do jogo, estamos tornando 2 itens de equipamento em porcentagem de penetração mais eficientes contra inimigos com muita defesa. Entretanto, como eles também são eficazes no meio do jogo, estamos ajustando os atributos de equipamento de acordo. Rugido Maléfico agora ignora a penetração física. Os efeitos permanecem os mesmos contra inimigos com 200 de defesa física. Tá, se o alvo tiver 200 de defesa física, ele ainda vai ter a penetração de 35%. Se o alvo não tiver, ele faz uma penetração de 20%. O que isso influencia? Isso influencia porque, tipo assim, geralmente num momento de jogo, existem pessoas que fazem ali algumas builds diferenciadas, né? Tipo aquela ideia quando você tá enfrentando o Gold Laner e ele faz os colchetes de aço ou ele faz a armadura pra fazer a couraça, né? Mas, enfim, vamos ver aqui o que mais a gente tem aqui. Aumento de penetração por defesa de 0.05 para 0.125. 0.125 é maior que 0.5, tá? 0.05. Então tá bom. Aumento de penetração vai de 20% para 40%. É o máximo de penetração que pode atingir. Então, naturalmente, se o alvo ainda continuar crescendo com mais defesa, ele vai aumentando essa porcentagem ainda mais. Já tá chegando no nível que é muito alto, esses 40%. Não gosto dessa ideia, mas vamos ver até onde isso aqui influencia. Glaive Divina. Poder mágico de 65 para 60 e a penetração mágica de 35% para 40%. As Lâminas Gêmeas e o Ceifeiro da Calamidade, né, viraram, no caso, a Foice Stellarium. Pra vocês terem ideia, as Lâminas Gêmeas Sombrias, que são, no caso, as Lâminas da Karina, e o Ceifeiro da Calamidade eram 2 itens que ativavam, que tinham uma força muito grande sobre ataques básicos. A partir do momento que você gastava uma habilidade, você causava um dano extra no seu adversário. Se não me engano, o Ceifeiro da Calamidade é que dava o dano verdadeiro e as Lâminas Gêmeas é que escalavam um pouco melhor com o teu dano mágico. Mas ainda assim o Ceifeiro era melhor por conta do dano verdadeiro, né? Os cientistas do Erudito colocaram os dados do modelo das Lâminas Gêmeas, né, sombrias, no Ceifeiro da Calamidade e fizeram uma arma que carrega um reator Stellarium. Que é tipo a galera lá do... A galera do Erudito, se não me engano, é aquela cidade bonitinha lá. Tá, o novo equipamento é uma mistura dos 2 itens originais, oferecendo uma melhor escolha para heróis que usarem ataques básicos mágicos. Atributos como esse vão dar 70 de poder mágico, 10% do tempo de recarga, 8 de roubo de vida híbrido, que é bom, e 6 de regeneração de mana. Ótimo.
A composição vai ser uma varinha mágica, um recipiente místico, uma lâmina azul, que finalmente, gente, a lâmina azul é morta. Ninguém faz lâmina azul ao menos que faça o meteoro rosa de ouro. Vocês estão me entendendo? Tipo, mano, esse item nem existia. Detalhe que a lâmina azul também usa resistência mágica, se não me engano. A passiva única se chama Crise. Após lançar uma habilidade, o próximo ataque básico, dentro de 3 segundos, causa 100 mais 100% do seu poder mágico como dano real e concede 10% de velocidade de movimento adicional? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é fora da curva. 100% de dano mágico como dano real é muita coisa. Tá bom? Suponha, de uma forma geral, que eu tenho uma habilidade, eu sou um mago, e eu fiquei, de repente, com 300 de poder mágico. Tô sendo de boa ainda, tô sendo de boa. 300 de poder mágico total eu tenho. Pra escalar minhas habilidades, etc. Tô supondo. Tô sendo gentil. E aí você dá uma habilidade, você compra esse item, tá? E você fica com 100%, 100 normal, né? Causa 100 base, mais 100% do poder mágico total. Eu já tenho 300 de dano mágico. Esses 300 é o 100% de poder mágico que eu tenho na partida. E eu ainda tenho mais 100 de dano base que o item me dá. Né? Eu vou dar 400 de dano mágico real no meu adversário. Vocês sabem o que é isso? Com um tempo de recarga de 1.5 segundos. É muita coisa. Pra um Harrit que fica pulando pra lá e pra cá ainda, meu Deus do céu, meu amigo, o que tá acontecendo, cara? Loucura, loucura, loucura. Força reunida. Com o novo sistema de emblemas, os heróis de dano mágico também podem equipar Enfurecido para finalizar os inimigos continuamente. Mudamos o uso do equipamento para aumentar a sustentabilidade dos magos. Tá. O uso do equipamento? Como assim o uso do equipamento? Também podem equipar Enfurecido para finalizar os inimigos continuamente. Mudamos o uso do equipamento para aumentar a sustentabilidade. Tá, aqui embaixo. Único. 25% de roubo de vida foi para 20%. Ok. A passiva única agora é restaurar. Tem um passo para cima. Efeito renovado. Causar dano mágico aumenta o poder mágico em 5 até 6 acúmulos. Apenas um acúmulo a cada 0,4 segundos. Né? Com acúmulos completos, aumenta o dano mágico em 12% por 3 segundos. Isso aqui virou o machado de guerra. A força reunida hoje, que era apenas um item de roubo de vida mágico, né? Que era um item, entre aspas, de vampirismo, etc., como vocês gostariam de chamar, era mal visto, porque praticamente ninguém utilizava ele direito. Raramente a gente viu, acho que uma Joy, talvez uma Joy usar, nem lembro se a Joy realmente usou. Mas a ideia principal é que essa força reunida de agora seja para escalar. Lembra que a gente teve no patch passado uma atualização sobre magos e eu falei que os magos iam dominar? Então, estão bufando mais coisa de mago. Isso aqui é bom para constância em magos, magos guerreiros que foram bufados antigamente, tá? E eu não tô dizendo isso pra bem especificamente, porque eu não vejo tanto isso pra ele, mas Sylvana e Guinevere com esse itemzinho aí, vai dar o que falar, tá? Isso que ainda tem mais coisa, né? A Pluma Celestial também recebeu roubo de vida, o que, nossa, pra Zesk, né, tipo, já tem coisa a mais aí, já tem, né? Já tem coisa rolando. Confronto sem fim, interessante, que é o roubo de vida físico. Vai pra 8% de roubo de vida híbrido? Tem que ver depois os pontos de atributo aí do confronto sem fim, tá? Que eu acho interessante, porque o confronto sem fim é muito bom, cara. Mas eu não sei se ele, assim, pra híbridos eu até entendo que possam fazer, porque é um item muito forte. Mas com a vinda desse item novo aqui, qual é que é o nome dele? Como é que é o nome dessa coisa? O Stellarium, como é que é? Foice Stellarium. Essa Foice Stellarium aí já é mais coisa aí que eu já tenho medo. O recipiente místico, no caso, que é uma receita de um item que faz um item melhor, de 10% de roubo de vida físico, foi para 8% de roubo de vida híbrido. Ou seja, tá todo mundo liberado de emblemas novos, tá bom, né? Isso aqui a gente já viu bastante coisa, então vamos ver aqui, acho que aqui mostra bastante coisa, né? Talentos comuns de nível 2, né? Que eram aqueles talentos de nível 3, mas um foi rebaixado, né? Como a gente já viu. Comum dreno de vida, eliminar um minion, obter assistência, novo efeito de regeneração de mana adicional, a gente já tinha lido isso antes. Tenacidade nenhuma mudança, mestre assassino nenhuma mudança, caçador de pechincha não. Vamos ver, recomponha-se, reduz o tempo de ressurreição e agora só reduz o tempo de recarga da habilidade ativa. Interessante. Isso aqui a gente pode ler depois também pra complementar. Tá tranquilo. Eu vou ler depois sozinho.
Porque isso aqui eu acho que não tem nada que a gente já não tenha lido, né? Quer dizer, isso aqui já são outras maiores coisas, assim, que eu acho que não vem a satisfazer a galera aqui do vídeo. Ou a mim também. Então, heróis liberados semanalmente novas skins, tá? A gente vai ter a nova Collector lá, se não me engano. Ajuste na loja de fragmento, vai ter skin novinha, papapá, papapá, membro estrela, ninguém liga. Heróis liberados também não ligo. Cadê? Novos recursos e inventos, agora tem 7 tipos de emblemas em vez de 9, blá blá blá, já tínhamos falado sobre isso. Modo ranqueado, ninguém liga pra modo ranqueado. Eventos do Next é legal, tá? Guarda Invernal da Masha, Amorzinho da Ângela. Evento de personagem Sandirio, que é o da Hello Kitty. Cristal do Poder, vai mudar? Cristal do Poder? Não ligo. Correções de bugs, acho que por enquanto é isso. Lembrando que o Hellcut voltou, né? Pra quem não lembrava, o Hellcut teve um grande problema na atualização. Na atualização não, né? Desculpa. Um grande problema com a ultimate dele, se não me engano. Eu não lembro qual era o grande problema dele, o que acontecia. Eu vi por cima, na realidade. Mas por conta de alguma coisa dentro do jogo, quando ele usava a ultimate dele, literalmente não existia uma área de visão. É como se o alvo perdesse 100% da visão dele sobre todos os adversários, né? Então ele não conseguia contestar o Lorde, porque se o Hellcut ultava, ele não tinha onde mirar o caçar dele pra usar. Né? Da mesma forma, o Hellcut aparecia macetando o cara, a vida dele só descia, ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, por conta muito dessas coisas aí, ele acabou sendo desativado mesmo para não, tipo, abusarem dele na ranqueada, porque estava muito fora da curva, obviamente. E também aí que, né, ia ser bem estranho, né, de forma competitiva também, já que ele já tinha sido nerfado na MPL 2, tá? Na MPL Season... ou 2 não, desculpa, na MPL Season 4. Eu não lembro qual semana que ele já tinha sido, né, tipo, só cortado, mas já estava sendo bem chato, né? Mas vamos lá, vamos aos ajustes. Esse aqui, né, Season 29, tá? Que isso, não pedi pra clicar nela não. Vamos lá, tá bom, a gente veio da Season 28, com os buffs recentes dos tancão. Vamos ver agora mais magos sendo alterados, tá? Só os 6 primeiros magos. Por quê? Porque com a grande mudança desse vampirismo, e os itens também, eles precisam de ajustes para que a galera precisa entender que se eles estão ok para a utilização desses mesmos meios, ou se de repente eles vão descartar a ideia e depois nerfar tudo para ter um bagulho legal. Beleza? Tem bastante. Mas vamos lá. Vamos começar com o Harley. O Harley já vem numa sequência que, né, Season 22 aqui, ele já tinha recebido um buffzinho. Mas o Harley, a gente vê que ele não é um herói competitivo. Ele é um herói mais solo kill, né, ranqueada, que nem a gente chama. Ele é chato, né, tem aquele poder destrutivo de early game, e simplesmente aí faz a festa quando bem quiser. É praticamente essa a ideia principal dele, tá? Para um assassino pequeno e ágil, tá, ainda falta mobilidade para o Harley e suas habilidades, que são um pouco rígidas. Para resolver isso, nós faremos com que ele seja mais fácil de brincar com os inimigos usando a segunda habilidade dele, e nós também estamos mudando como os combos dele funcionam, com questão de ataques básicos que precisavam ser usados após a primeira habilidade. Além disso, adicionamos uma prévia de dano para sua ultimate para que ambos os lados possam avaliar a melhor forma de agir na luta. Por fim, reduzimos o dano no início e meio do jogo, para equilibrar as mudanças de ataque básico. Lembrando que agora, com a vinda da pluma, com, de repente, o híbrido de confronto sem fim, ou Stellarium também da mesma forma, então, tipo, algumas coisas que já são fortes, a gente tem que, né, dar aquele ajuste, né? Então vamos lá. Lembrando, ajustes na passiva, novo efeito. Causar dano com ataques básicos ou habilidades aumenta a velocidade de ataque de Harley de 5 a 10% e escala com nível. Acumula até 10 vezes. Tá? É um novo efeito. Lembrando que os ataques básicos deles são bufados na passiva, né? Como mestre da magia, os ataques básicos de habilidades de Harley são capazes de reduzir a defesa mágica de inimigos em 2 e aumentar a sua velocidade de ataque em 5 a 10%, como é novo agora, por 3 segundos se acertar. Esse efeito acumula até 10 vezes, tá? E o ataque básico do Harley causa dano mágico adicional, tá? Lembrando que é tudo dano mágico. Lembrando que, tipo, a passiva dele a gente pode falar que é um cajado genial. Se eu não falar que isso aqui dele não tivesse uma skinzinha pra dar um cajado genial pra ele, seria a ideia principal, tá? Ajuste na primeira habilidade, que é quando ele já começa a jogar as cartas dele. Velocidade de movimento de 30%, né, por 4 segundos foi até 60%, decaindo dentro dos 4 segundos. Essa mudança do que interfere? Ter 30% de velocidade de movimento por 4 segundos é um ajuste, tá? Porque, querendo ou não, agora ter 60% para cair
durante os 4 segundos, funciona mais ou menos dessa forma. 30% é uma velocidade rápida. É isso aqui. Eu passo o dedo aqui e faço assim, 30%. 60% para 0, ele começaria rápido e depois ele ficaria mais devagar até voltar à base normal. Então, inicialmente ele ganharia esse boost de velocidade de movimento, depois ele decairia, porque querendo ou não, durante 4 segundos é o que ele precisa para simplesmente meter o sarrafo em alguém na carta e depois sair correndo que nem um louco, né? Ainda garantindo essa velocidade a mais. Agora não, ele teria essa mobilidade para chegar até o alvo e conseguir combar, e quando ele voltasse ele já não teria essa mobilidade a mais para continuar fugindo dos outros, que era a coisa mais chata que a gente tinha dele. Beleza? O tempo de recarga de 8.5 e 6.5 foi para 10 e 8 segundos. A habilidade agora entra em tempo de recarga imediatamente após o primeiro ataque. O que se interfere? Querendo ou não, a duração da primeira habilidade são de quanto tempo mesmo? Atira 3 rodadas, 3 cartas, dano poder mágico, pontos de dano mágico aos inimigos atingidos, depois que o mesmo alvo for afetado 3 vezes, o dano diminuirá. Não fala. Tipo, pensa que são 2 segundos de casting, né, da habilidade. Ele ainda manteve a ideia dos 8 segundos de tempo de recarga, porque quando ele lançar a primeira habilidade já vai estar correndo o tempo de recarga. O que isso interfere? Querendo ou não, a ideia principal é que quanto mais CDR você tem, quando você for fazer o tempo de recarga, você fica com um nível mais parelho. Não sei se eu posso dizer parelho nessa medida. Mas a função principal seria que você precisaria ter um tempo para, né, usar essa habilidade. Ainda mais que eu não lembro se a primeira do Harley consegue cancelar, né? Tipo assim, você joga a primeira habilidade, depois você cancela, ou se é um cast infinito ali, tem que esperar a habilidade acabar. Mas ainda assim, é o que diferencia aí a galera para eles não ficarem tão abusivos, né? Normal. O custo de mana da habilidade foi para 75 e no final da habilidade, no level 5, ela foi para 0. É uma coisa muito interessante. Ajuste na habilidade número 3. Lembrando que é o 2, né? Perdão, família. Tô louco. É a segunda habilidade dele. A primeira, no caso, tá aqui, ó. Efeito removido. A velocidade de ataque aumenta baseada no número de acertos do inimigo. Isso aqui foi reduzido. Perdão, tá falando errado. Tudo que eu falei dessa parte do movimento aqui é da segunda habilidade, tá? Por um meio tava certo, né? Porque a primeira habilidade dele já faz esse tipo de coisa. Mas a segunda, no caso, é porque ele consegue voltar. Agora eu entendi. Então, se ele gasta a segunda habilidade, normalmente ele já vai ter o tempo de recarga voltando. E se ele gastar a habilidade de novo, vai manter ainda correndo o tempo, independente dele ter voltado a habilidade ou não. O que era antigamente, porque ele já, tipo, apertando a segunda habilidade de novo, ele já tinha 6.5 segundos. Agora não. Ele ainda vai manter no 8, 7, 6. Aí quando ele voltar, que vai ter as coisas mudanças todas. Tá? É muito legal a questão da mobilidade dele ser zerada, né? Porque querendo ou não dá mais mobilidade pra ele e a diferença dele agora. Vamos lá. Agora sim é Ultimate. Agora você pode pré-visualizar o dano do herói inimigo prestes a ser atingido. A taxa total de dano de 50% foi para 30% no level inicial, tá? Que é o level 4, até 50%, que é o level 13, 12, 11? 11, né? 11. Se não me engano, 4, 8... Não, é 12, perdão. Então aumenta com o nível do herói. O dano do segundo ataque, que é a explosão no caso, de 100, 200 de dano, mais 30% do poder mágico, foi para 200, mais 50% do dano mágico. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi um ajuste, ok? Porque querendo ou não, ele já vai ter o dano base dele total, do dano que ele vai dar. Porém, o scale de quantidade de dano para você estourar a marca diminuiu no começo do jogo e ao mesmo tempo, a explosão baseada na sua porcentagem de poder mágico se manteve em 50. Qual é o grande problema? É que no começo do jogo você não tem um poder mágico muito bom. Então esses 50% podem escalar muito bem, mas no começo do jogo não. Então eles estão tentando parar um pouco daquela ideia do Harley continuar sendo muito abusivo com a ultimate dele pra matar todo mundo e crescer rapidamente no jogo. Mas ainda assim eles estão tentando desacelerar um pouco dessa ideia para que ele possa ter chance de escalar e se tornar uma coisa muito pior no futuro. Entenderam? Basicamente essa ideia. Eu acho que a ideia de Harley Roaming é bem mais interessante. Tá bom? Beleza. Considerações finais. Harley tá vindo com uma força bem divertida, tá? Os itens novos vão beneficiar ele bastante também na ideia. Esse Stellarium aí me deixa bem encafufado das ideias. Eu acho divertido, tá? Não vou mentir. Mas ainda assim a galera que curte jogar de um Harleyzinho aí pra desestressar vai sentir uma diferença no começo. Mas depois eles vão tacar, tipo, tacar o louco mesmo e vai ser mais legal. Ainda mais porque com esse sistema novo, o Harley acaba fazendo uma diferença que é acompanhar aquela galera da selva, dos assassinos de forma geral, de conseguir puxar a wave.
né, que é fazer aquele speed push, ou então pelo menos parar o wave adversário e depois voltar para fazer os objetivos, né? Óbvio que não vai ser como um Ling da vida, né, mas ainda assim ele consegue se manter muito bem. A velocidade de movimento que deram para ele eu acho que é bem interessante para esse tipo de coisa. Beleza? Fechamos aqui. Odete, cara, Odete foi e voltou, né, nas habilidades da ultimate dela. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, calma aí. Tá bom. Grudou. Vamos lá. Odete tem o dano em área mais forte de todo o jogo. É, o bagulho é gigante e dá dano pra cacete. Mas a ultimate dela pode ser interrompida facilmente. Opa! Deixando-a sem fazer absolutamente nada. Ok. Então, nós faremos com que seja mais difícil interromper a ultimate e aumentaremos levemente a área das habilidades normais para que ela consiga competir com outros magos. Ficaremos de olho e poderemos fazer novos ajustes no futuro. Ok. Isso aqui é um buff teste. O que eu diria como buff teste? É porque eles não sabem da capacidade de como eles vão fazer essa Odete vir para o meta e acompanhar o que já é normal na rota do meio. E ainda assim, eles fazem esses testes pra ver se a galera fica esperta, se aprovar, beleza, se tipo tiver mais diferente, eles vão lá, revertem, ou então eles fazem mais coisas pra deixar ela no tompeiro, sabe? Naquela ideia ali pra dar aquela finalizada. Então vamos ver. Ajuste na habilidade 1 aumentaram 0.5 jardas, acho que é a ideia, né? Meio ponto. Na habilidade 2, de 5.6 foi pra 6.2, que já é bastante coisa, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Foi 0.6 a mais, também quase um meio de habilidade. E os efeitos na habilidade 3, um novo efeito. Agora a habilidade poderá ser interrompida somente por petrificar, congelar, noar, transformar, supressão e outros controles de grupo de alto nível. Eu lembro que eu estava estudando do outro jogo, como é que era o nome? Eram habilidades de... Esqueci. Ah, que droga. Deve estar no caderninho, mas eu não vou pegar agora. Mas qual é a ideia principal? Stun tá tranquilo, ela passa. Tá? Então se você tentar stunar ela de uma forma, não vai dar certo. O que a gente tem como habilidades aqui? O petrificar padrão, né? Petrificar quem começa é o feitiço de invocador. Então, geralmente a galera do Arlo, sei lá, do Thamus Louco da Vida, se for o caso, essa galera vai parar a ultimate da Odete. Agora, congelar é a questão da Aurora. A Aurora é essa função de congelar dela. Então já tem um counter aí no meio do envolvido. No ar, é knock-up. É aquela ideia de tipo, como é que eu posso dizer? A ultimate do Bane é quase um knock-up. É um knockback, mas ainda funciona porque o cara levanta pra cima. Tudo que tipo, joga o cara pra cima é um knock-up, né? Um no ar, por assim dizer. Transformar é como se for a Nana com a Molina, né? Supressão, a ultimate do Franco e a do Kaja. E outros controles de grupo de alto nível que, cara, pra mim supressão é o controle de grupo de mais alto nível nesse jogo. Se tem, acho que como é supressão e outros, né? Tipo, acho que de forma geral, não sei se eles consideram, né, como se fosse a ultimate do Kaja, uma supressão, controle de grupo como supressão de alto nível, né? Acho que essa é a ideia. Mas isso aqui tá bem interessante. Porque se a gente for analisar os counters dela atuais na rota, né? Que deixa ela sempre na tristeza, é tipo assim, farsa. Farsa não tem nenhum desses. Farsa simplesmente tem um stun. E esse stun não é o suficiente para parar uma Odete se ela estiver ultada. Já começa por aí. Ah, nós temos. Quem mais? Valentina. A Valentina não tem nenhum tipo de controle de grupo que possa fazer ela sofrer tanto assim. Entende? Só se ela roubar de repente de algum aliado dela. Mas aí o aliado fica esperto e não pega um Kaja, né? Por assim dizer. Quem mais? Ivy. A Ivy tem um controle de grupo, mas é como se fosse um snare, né? As pessoas ainda podem continuar fazendo ação naquilo, elas só param a movimentação, né? Como se fosse um enraizamento, entre aspas, né? E aí a pessoa pode passar pra lá, pra cá, à vontade, depois que, tipo, passar o tempo suficiente no controle de grupo. Isso não é suficiente pra parar ela. Então, qual é a grande mudança nessa ideia? É que, tipo assim, ela precisa ser descoberta. Porque, querendo ou não, a Odete já vem de muito tempo do ML, tá? Ela já deve ser um dos primeiros ou meios de todo o jogo que a gente conhece, que ela acabou ficando pra trás, normal. Eu lembro que eles estavam tentando fazer mudanças nela com uma Ultimate, né? Deixa eu ver, ó. Cadê essa aqui, ó? A velocidade de esfera magia foi levemente aprimorada. Aqui, em vez de avançar antes de lançar a Ultimate, agora a Odete pode lançar onde ela está para poder avançar enquanto lança. Que eu lembro, se eu não me engano, eu acho que eles iam reverter isso aqui. Eu não lembro se reverteram, depois tem que dar uma olhada. É porque a ideia principal era que, tipo assim, primeiro ela, inicialmente, dava um salto e começava a ultar, e aí
eles mudaram isso para que ela começasse a ultar e saltasse enquanto ela está voltando para ter um movimento a mais. E lembrando que ela pode emendar com Flash isso e cancelar a animação de qualquer. Não cancelar a animação, mas continuar a animação do Flash. Né? E aí a Ultimate continuaria de qualquer jeito. Eu gostei, não vou falar pra vocês que muito não. Tem que ver dessas áreas aqui na realidade para saber se 6.5, 6.2 aqui das primeiras e segunda habilidade dela são o suficiente para que ela, né, se mantenha na mesma disputa dos magos. Porque também não adianta nada só ela ser favorecida nisso. Se eles estão pensando na Odette inicialmente, significa que outros heróis também possam vir aí a ser uma coisa mais divertida. Não vou mentir pra vocês. Eu já tô, né, aqui pensando mais coisa aqui. Considerações finais. Odette tá voltando pra ranqueadinha, tá? Tomem cuidado se vocês não tiverem um desses controles de grupo pra poder parar ela. Porque, querendo ou não, a Ultimate da Odette é algo muito destrutivo. Rasga, tá ligado? Dá muito dano. Então, se ninguém parar ela de alguma vez, né, seja qual for, aí ela vai fazer um estrago maior que... Nossa, nem penso. Mas é divertido. Isso faz ela entrar no competitivo? Eu penso que sim. As mudanças dos itens talvez não beneficiem ela tanto, mas a ideia dela se divertir ali de repente, trazer alguém aí que de repente da comunidade que faça aí um bom uso dela, eu não duvido não. De repente alguém trazer um Johnson aí pra alegria de alguém, né? Mas aí fica a critério do pessoal do competitivo. Eu gostei e eu gostaria de vê-la também no competitivo. Gostei da interação dela. Vamos a Shang-Chi. Nós queremos dar mais oportunidades para Shang-Chi causar dano e otimizar o uso das suas habilidades. Ajuste na primeira habilidade, a velocidade do projétil foi levemente aumentada, ou seja, o disparo dela da primeira habilidade, que são todas as bolinhas, né? Que ela lança as 5 bolinhas para frente, se não me engano. Fala o número de bolas. Lança uma bola de energia na direção designada, causando pontos de dano mágico ao longo do caminho. A lua crescente. A lua crescente lançará 4 bolas de energia. Ah, que no caso é com a segunda habilidade, né? Desculpem. Mas isso no caso lança 5. Foram 5 então. Eu tava acertando 2 de um lado, 2 do outro e a do centro que ela jogava naturalmente. Então isso causa mais dano aí. Mas é mais rápido agora o processo. É divertido, porque querendo ou não, ela é um mago que praticamente não tem nenhum tipo de controle. Ela é literalmente um mago explosivo. É tipo. Foguete não dá ré, né? Ela só vai pra frente. Por assim dizer. Ou então ela só te caeta, por assim dizer, né? Então a velocidade de projéteis ajuda muito a ideia dela de conseguir procurar uma kill, ainda mais porque comba muito com a ideia dela ser um mago móvel, com muita mobilidade, né? Então vamos lá. Ajuste na segunda habilidade, a velocidade do projétil de ataque básico aprimorado levemente aumentada. Tá, é porque quem é do ataque básico dela? Porque a segunda habilidade, além de buffar a primeira, ela buffa também ataques básicos. Então ela acaba combando muito com a ideia de tipo assim, eu nunca testei fazer a Shang-Chi com dano mágico por ataque básico, por efeito de contato, né? Mas deve ser uma coisa muito divertida, ainda mais com a existência agora de itens que possam favorecer ela, tá? Como eu já disse, Stellarium, que combina muito com a ideia da Shang-Chi, né? Porque ela, né? Estrelas, luazinha, etc. Piadinha interna. A ideia da pluma também, que foi mudada, então vamos ver, né? Novo efeito, causar dano mágico reduz o tempo de recarga. Ou seja, se você ficar ali constante batendo no adversário, você vai ter a segunda habilidade dela por mais tempo, né? Porque, querendo ou não, você vai conseguir resetar esse tempo. É interessante? É interessante. Isso aqui é um lifestyle, como a gente já falou várias vezes sobre o que é lifestyle, mas é uma mudança que é uma mudança característica que ajuda muito o herói a ter um efeito a mais, né? Tipo assim, para ajudar ele a viver em sociedade. Exemplo que a gente sempre fala é o Saber poder dar a primeira habilidade dele enquanto ele joga a segunda, né? Enquanto ele dá o corte pra frente, ele consegue jogar Shuriken, né? O que antes não dava certo, mas hoje em dia dá. Então, muito tranquilo. Isso aqui ajuda bastante ela a ter esse CDR. Por mais que seja muito mais buff do que realmente lifestyle, a gente dá mais ou menos essa mesma ideia. Mudanças à questão. Cara, não vejo se isso realmente muda algo do competitivo dela. Teria que ver mais sobre as ideias dos itens, tá? Com essa mudança de emblemas e itens, tudo fica muito novo pra gente. A gente teria que ver aí a galera do competitivo lá de fora, então até mesmo aqui na MPLBR que a gente vai ter, pra saber se realmente tá se encaixando. Eu gosto da ideia de ter muitas coisas novas, porque querendo ou não, a gente tá muito limitado a sempre ter a mesma coisa de mago dentro do jogo, que eu fico triste. Porque querendo ou não, né, magos tem uma infinidade de magos no ML e nenhum deles aí realmente muda alguma coisa. Tá bom? Então, ponto positivo. Espero que ela apareça mais. Gord. Cara, Gord teve muita mudança. Eu lembro que eu já li muito dele, ajuste, mudança. Vamos ver o que mais a gente está preparando por aqui. Nós esperamos melhorar o dano contínuo e otimizar o uso das habilidades do Gord. Show. Nós também enfraquecemos o dano da ultimate dele para o balanceamento. Beleza?
Primeira habilidade, expõe a localização do primeiro herói inimigo atingido por 1 segundo. A primeira habilidade dele, no caso, é a... eu vou chamar de bola de basquete. Que ela fica quicando ali e tal, os cacete, então, enfim. E... como é que funcionaria? Essa ideia funciona como o mesmo ajuste dos magos suportes, né? Que é a Florin, a Estes, Rafaela, que, querendo ou não, quando lançam a primeira habilidade, né, da mesma forma também, seja a primeira, a segunda, o que seja, se o alvo estiver no mato, ele acaba ganhando essa visão. Querendo ou não, é muito chato, porque é legal você ter aí acompanhamento do seu time, porque ele é um mago de controle, mas não adianta nada ser um mago de controle se ele não consegue, né, mostrar pro time dele que tem alguma coisa acontecendo. Então é um buff positivo. Isso daqui é lifestyle. Tá bom? Isso aqui é a verdadeira noção do que é lifestyle. Ajuste na segunda habilidade. Taxa de roubo de vida de 50% foi para 100%. Lembra que tivemos aquela mudança falando que ia ter 175, 100, 50 e 25% nessas relações de roubo de vida, taxa, etc? Então, tá aí a explicação. Nós estamos expandindo a área para ficar conforme a ultimate dele. A área, no caso, seria o alcance da segunda habilidade. Ou então seria... acho que não. Eu não sei se é o que eles estão falando de alcance é a área. A área, não sei se eles estão falando da área que é o círculo da habilidade dele, que é uma área de DPS, ou se é o alcance da habilidade para poder jogar essa área de efeito. Mas tudo bem. A gente já vai ver isso aí. Deixa eu ver se falou alguma coisa aqui. Não, beleza. E a ultimate, nós temos aqui dano de 135, 225, mais 33% do seu poder mágico, foi para 110, 210 e 32% de poder mágico. Vamos ver, tiraram aqui uns 10, uns 15 pontos, vai. Fica mais ou menos essa ideia, deixa eu ver. Vai, finge, eu não tô bom de matemática hoje, mas tinha 15, 20 pontos, eu não sei, eu não tô na matemática certa aqui, mas a ideia principal é que, tipo assim, 15 a 10 pontos não mexe em nada. 1% de poder mágico também não interfere tanto. Porque o grande poder do Gord vem dele bater um dano de vida. Ó, após Gord atingir o inimigo com 4 ataques básicos ou habilidades dentro de um curto período de tempo, o ataque causará um dano adicional de 140 mais 60% do seu poder mágico de dano real. E reduzirá a velocidade de movimento do alvo em 20% por um segundo. A lentidão acumula até 2 vezes, então ficaria com uma cerca de 40%. O que isso interfere? Querendo ou não, o Gord não é bem considerado aquele mago de controle. Ele tem uma habilidade de controle, né, que é bem fraca, não é em área, é bem individual. Lógico que dá pra pegar vários alvos nela, mas ainda assim não é aquela habilidade que é fácil de se acertar. Mas ele tem um dano explosivo muito alto. Porque, querendo ou não, se ele ficar acumulando várias marcas ao mesmo tempo, lembrando que a segunda habilidade dele ativa a cada 0.3 segundos e tem um tempo de duração dele, 0.3 segundos, 13 vezes. Cadê a Carla? 0.3 segundos vezes 13. Não só. Ó, tem tipo, chuta 4 segundos de duração. E tipo, ativa 13 vezes. Então, 13 vezes 4, 8, 12 ali, só da segunda habilidade dele já ativa 3 vezes a passiva, entende? Então vocês podem achar que ele de repente não tem muito dano. Mas se vocês pararem pra pensar que realmente ele dá muito dano, não só com a questão de DPS pra passiva dele estourar, ele é muito forte, tá? Lembrando que é 16 vezes, 0.2 segundos até 16 vezes e aí mais marcas ainda. Eu posso fazer uma matemática pra vocês pra explicar quanto de dano ele consegue dar level 4, tá? Mas aí ficaria mais prolongado ainda o jogo. Mas a gente pode tentar, deixa eu ver. Vamos tirar esse 60% de poder mágico. Vamos colocar só 140 de habilidade. A habilidade funciona com 1 como uma habilidade. A dos 3 vezes a gente já viu que é 3,9, né? Então, tipo, são 4 vezes. 4 segundos. Mas é um ticket 0.3, né? Então, até 13 vezes, pra juntar 4. 4, 8, 12, né? Dá mais ou menos essa ideia. Dá 3 vezes aqui. 0.2 até 16, pô, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pô, 8? 8, 9, 10, 11, 12, 13... Não, vamos chutar uns 13. 13 vezes 140. 13 vezes 140. Vocês estão vendo esse número aqui? Esse número aqui é muito alto, mas óbvio que você tem que acertar as habilidades, né? Então fica a critério aí. Isso aqui muda alguma coisa na vida dele? Não. Isso aqui foi mais pra lifestyle e vamos ver se realmente ele se encaixa. Eu não vejo muito ele se encaixando, porque a ideia principal do God se encaixar e se estabelecer dentro do jogo seria que se ele tivesse naquela época do meta-tank. Que, querendo ou não, tudo que bate com vida é ótimo. E lembrando que o meta também de Bruiser, que tá aparecendo um pouquinho também, é favorável pra ele. Só que ele acaba sendo um cara muito
Imóvel, não tem tanta velocidade de movimento quanto uma Ivy, que consegue kaitar os caras, quanto uma Parse, consegue rodar o mapa, quanto uma Valentina, consegue roubar alguma coisa, tem 2 dashes, então ele fica meio por fora, mas ele ainda assim não deve ser subestimado, ele é bem forte. Valir. Sempre confundo ele com o Veil também. Fica dando nome igual pra todo mundo também, é difícil. Que nem Layla e Lilia. Pô, que isso, pô. Nós esperamos melhorar o dano sustentado e a velocidade de limpeza de rotas no fim de jogo. Ok. Nós também aumentamos levemente o tempo de recarga da primeira habilidade, né? Para balanceamento. Tá bom. Tá, vou fingir que acredito. Vamos ver. A primeira habilidade dele, que foi a única coisa que mudou, né, no caso, tem um tempo de recarga agora de 9 segundos em todos os níveis. Antes era de 9 segundos até 7.5. É uma mudança que, sabe, pra mim não tem tanta diferença. Querendo ou não, com os itens de tempo de recarga, fica aí pra uma questão de, talvez, vamos ver, 6 segundos? Talvez? Talvez ainda, se for o caso. Se der. Vamos lá. A taxa de vampirismo da habilidade vai de 100%, né, o que era 80% antes, agora vai para 100%. Tem um novo efeito. Concede 50% de tempo de recarga de energia quando atingir minions. Tá bom. E um acúmulo de bola de fogo ao atingir o Lorde ou Tartaruga. Para quem não lembra, mais ou menos, ou quem não entende mais ou menos, o Valir era o seguinte. O Valir tem acúmulos na sua primeira habilidade, se não me engano são 2. Quando ele acertava um alvo com essa habilidade, ele tinha um reset dessa habilidade de 100%. Praticamente era a ideia. Agora, com essa mudança de minions, obviamente que ele para um pouco dessa ideia de ficar cleanando a wave tão rápido. Quer dizer, eu acho que era só inimigos, né? A primeira habilidade. Agora, com esse efeito de 50% de tempo de recarga nos minions, ele tem essa ideia do que eles estão falando aqui, ó. Melhorar o dano sustentado e a velocidade de limpeza de rotas. Porque, querendo ou não, você só tem 2 habilidades que no começo do jogo são 9 segundos. Se tu errar as 2 primeiras habilidades que são de 9 segundos, tu precisa de 18 segundos para ter 2 habilidades de novo. Em um jogo de 15 minutos. Vocês estão me entendendo mais ou menos a matemática? E aí fica a critério, tipo assim, só se tu errar a primeira habilidade mesmo que tem problema. Se não errar, de boa. Você, tipo assim, joga no minion e joga no cara. É a melhor opção. Que aí tu já tem o tempo de recarga constituído, senão é 50%. 50% de 9 é 4.5. E 4.5 para uma habilidade é muito legal. Tá? Lembrando que para efeito de Turtle manteve ainda o 100%, então não tem problema. Efeito removido, recupera uma bola de fogo após cada eliminação. Né? Corrigido um problema de onde a área de lentidão e o dano de explosão era maior que a área mostrada pelo indicador de efeitos visuais. É mais ou menos isso que eu tava falando. Ele conseguia esse reset por matar o Minion. Ah, era quando ele matava o, se não me engano, o Minion. Faz tempo que eu não jogo de Valir, agora eu não lembro de tudo de cabeça dele. Teria que voltar a estudar um pouquinho melhor ele. Mas a ideia principal era essa. Quando você conseguia matar uma unidade, se eu não me engano, que era esse sistema antigo, me corrijam se eu estiver errado, ele tinha essa reconstituição da habilidade. Só que às vezes você precisava cleanar e você precisava bater muito no minion. Então às vezes você jogava tipo 2 habilidades que eram a primeira e não matava o bicho. Então você tinha que esperar a torre para te ajudar a ter um clear eficiente. Agora não. Realmente se você acertar um minion 50%, se você acertar um alvo 100%, e aí você reconstitui. O que é muito bom, porque vira o Valir Metralhadora, pra quem não conhece, fica soltando a primeira que nem um louco, tá? E é mais interessante. A ideia principal do Valir aqui é que ele tem um combo muito forte. Eu gosto muito da ideia do Valir, porque, querendo ou não, ele tem um controle de grupo para afastar desengage. O desengage dele é muito eficiente. Ele já foi utilizado por muito tempo sobre roaming por conta disso, né? Para personagens como o próprio Baxia, com personagens como o próprio Akai, que simplesmente andam para frente e tentam pegar alguém desprevenido. Eles também conseguem tirar esse controle dos adversários. Então, franco necessariamente. Então, tudo isso era um fator dele para ele ter essas coisas. Mas, primeiramente, a primeira condição dele, que era a primeira habilidade, que era a mais forte, né, continua sendo a mais forte dele, era algo meio que inútil. A galera preferia simplesmente focar mais nele pela segunda habilidade, a Ultimate, que era muito forte, pelo zoneamento e tudo mais. E a primeira, que era a principal dele, que a galera tinha que focar na natureza, porque era o que dava pra fazer, às vezes era tratada como nada, porque, querendo ou não, a habilidade era meio meme, né? Mas vamos lá. Essa mudança é interessante e acho que dá pra ver talvez um Valir aí voltando. Não sei se naturalmente pela ideia do mid necessariamente, mas a roaming eu acho que me chama mais atenção. Ele ajuda a cleanar a wave aliada, ainda continua tendo a segunda muito forte, né? Então vamos ver. Amon. Amém. O irmão do Gusion. Vamos ver.
Graças ao longo alcance de lançamento de sua ultimate, Amon pode matar heróis frágeis no meio e final de jogo em uma distância muito segura. Realmente, o alcance dele é muito many. Não tenho o que reclamar disso, isso aqui tá certo. Reduzimos o alcance da habilidade para expô-lo a mais riscos. Reduzimos, na realidade. Reduzimos o alcance da habilidade para expô-lo a mais riscos. Isso é bem interessante. Qual é a ideia principal? Amon, naturalmente, é um cara muito chato. A chatice dele vem por conta das habilidades, que ele tem muita mobilidade, tá? Ele tem um dano explosivo muito alto, e eu comparo ele como se fosse um Saber mágico. Porque, querendo ou não, às vezes ele só precisa de uma ultimate em algum herói ali, e ele consegue sumir com o cara com uma ult só. Só que o alcance dele é tipo a ultimate do Saber, né? Naturalmente. É uma área desse tamanho, só que diferente dele, o Saber se expõe pra bater no cara. Enquanto o Amon não. Ele só joga habilidade, depois vira de costa que nem o Power Ranger e espera alguma coisa explodir pra ele sair lá que a badass. Entendeu? Sai que nem um bonzão. Mas vamos ver o que mudou aqui. Ajustes na primeira habilidade. Otimizamos o uso da primeira habilidade de Amon. Ele não fará mais um ataque básico automaticamente. Então você poderá decidir quando atingir o inimigo com base em uma situação diferente. Ah, tá. É porque naturalmente a primeira do Amon, quando você lança ela, você daria um ataque básico pra, né, quebrar ele um pouquinho. Só que em muitas situações você não quer dar esse ataque básico, porque você só quer, tipo, resetar a tua passiva, ganhar vida e depois ir pra cima, né? Só que ficava muito extremo isso, porque no final você conseguia só ficar na ult na segunda pra realmente ter esse evento de passiva. Porque querendo ou não, depois que você usava a primeira, você entrava nesse estado, só que daria dar esse ataque básico e você perderia esse estado de passivo, né? O que é bem ruim, né, por assim dizer. Mas era algo que tinha no kit do boneco e, tipo assim, aceita, né? Então, agora não, ele pode escolher quando vem essa ideia de ataque básico, isso aqui é um... Eu diria que é mais um lifestyle, tá? Porque aí deixaria mais dinâmica a ideia dele de ficar ali, tipo, só provocando o alvo e caetando ele, saca? Mais ou menos essa ideia. Vamos ver o ajuste na terceira. O alcance de lançamento da terceira habilidade é de 5 jardas, tá? E foi pra 3.5. Não é a pior coisa do mundo, mas 1.5 jardas é bastante coisa, tá? O tempo de recarga de 46,38 foi para 55,45, tá? Normal. E corrigindo o problema, que a Ultimate causa mais dano quando contra-atacado pelo Vingança. Não sabia dessa, mas se foi bug, tá consertado. Tá. Considerações. Amon, de forma geral, é um assassino muito bom, tá? Ele tem muita mobilidade, que atrapalha bastante as coisas. Com esses novos itens, né, modificados, eu vejo uma ideia muito boa pra ele, porque ele também é um usuário de pluma algumas vezes, dependendo da build que ele vai escalar. E eu acho que realmente o Stellarium tá vindo aí com mais força pra ele. Por mais que ele tenha um aumento no tempo de recarga da ultimate dele, ainda assim não é algo tão pavoroso. Porque esses 10 segundos aí, tipo, aparecem rapidinho no começo do jogo. Só vai ficar naquela, tipo assim, ele não vai lutar na Turtle, né? Entre aspas, né? Ele vai lá, troca a Turtle pela Gold Laner lá, e aí ele não consegue chegar a tempo na Turtle pra fazer a mesma coisa, né? E ainda ter Ultimate pra fazer um estrago. Porque, querendo ou não, ele acaba sendo muito dependente da Ultimate, muitas vezes. Não é toda hora que ele consegue simplesmente andar pra frente e parar, né? Tipo, e conseguir ter uma constância com um 5 contra 5, né? Se for num 1 contra 1, 2 contra 2, dependendo de como ele tá, ele até consegue, mas o 5 contra 5 é muito difícil, porque ele é um alvo muito squish, ele é papel. Ele apanha muito rápido. Então fica nessa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mudou muita coisa? Não. Pra mim é tipo lifestyle e uma condição melhor pra galera conseguir ter uma relação contra ele. Porque querendo ou não, ele já é um cara que fica meio invi, né? Ele fica ali na camuflagem, por assim dizer. Então você consegue ver a silhueta dele. Às vezes quando você nem percebeu, você já tomou ultimate e já vai morrer. Pelo menos agora você vai ter uma condição a mais de conseguir prever a ideia dele e poder fugir, porque ele tá no seu campo de visão. Beleza? Beleza. Benedetta. Cara, o que vocês estão mexendo nela? Lembrando que ela já teve uma mudança mais recente, né? Ela tinha sido nerfada, ela apareceu bastante em PL2 e um pouco na 3, se eu não me engano. Mas vamos ver. Ajustamos seu ataque básico aprimorado para novas opções de build. Interessante. Menor aumento de dano de sua habilidade, dando a ela mais incentivos para comprar equipamentos de dano. Ok. É porque com a vinda desse meta Bruiser, obviamente que a Benedetta não se encaixaria, porque querendo ou não, ela tem muitas formas de reset, etc. Então é muito chato da gente ver uma Benedetta desse estilo. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Ajuste na passiva. Ataques básicos aprimorados agora são
tidos como ataques básicos e podem ativar novos efeitos de ataque de equipamentos. Bônus de ataque físico de cada aprimoramento, 210, foi para 215. Sempre eles estão mexendo nessa passiva dela aqui, eu fico com medo, tá? Lembrando que esse momento aqui atrás, não, deixa eu ver, não tá aparecendo mais. Mas eu lembro do momento que eles tinham feito de 110 ou 150% para 210, que eu já achava bastante coisa. E aí agora para 215 também, tá aumentando. Sobre esses novos efeitos de ataque de equipamento. Os novos efeitos de ataque de equipamento que eles estão falando é tipo as versões novas e atualizadas sobre roubo de vida e vampirismo. E sobre a ideia principal também desses novos ajustes de tipo. Acho que cutelo. O cutelo? Não, pera, desculpa. O machado de guerra, acho. E confronto sem fim, essas coisas. Não que ela seja usuária, né? De mana, por assim dizer, mas eu acho que se for o caso dela conseguir dar um dano verdadeiro, pelo menos na passiva, eu acho que comba agora. Seria esse mais ou menos o efeito. Deixaria de ser só um ataque básico, por assim dizer, para se tornar como se fosse uma habilidade e ter esses efeitos, como ataque básico. Entendem mais ou menos essa sequência? Então vamos ver. O Nikitsuki. Golpe no Kitsuki. Quando for designado, a espada estiver totalmente no estado, botão de ataque básico. Benedetta pode ganhar. Também ganha desígnio de espada ao causar dano com seus ataques básicos e habilidades. Tá. Tá. Enfim. Só que é lifestyle. Habilidade na primeira ajuste na primeira habilidade, bônus de ataque físico contra do dano do corte, 70 para 75%, mais 5% cada, tá? Passiva e primeira habilidade. E ajuste na terceira habilidade. Removido o efeito de lentidão inicial. Efeito de lentidão contínuo de 20 foi para 50%. Lembrando que essa continuidade é quanto mais corte o alvo toma. Antigamente era tipo assim, ela dava habilidade, se o cara acertou a habilidade, ele vai tomar uma lentidão direto. Agora não. Quanto mais tempo ele ficar na ultimate dela, mais lentidão ele vai tomando por sequência. Então dá mais ideia aí da galera fugir. Deixa eu ver, avanço pra frente. Nesse caminho. Por 2.5 segundos, o design da espada causa um dano total de 1560 de dano e 50% de lentidão aos inimigos aplicados nele, durante esses 2.5 segundos. Então, de 0 segundos até 2.5, tem que escalar aí a ideia de quantos cortes o cara pode receber para chegar nos 50%. Saca? Mais ou menos esse tipo de coisa. É que não fala quando é, tipo assim, é 0.3 de ataque por segundo, saca? Coisa assim, que nem o Gord. Mas ainda assim é bastante coisa. Vamos ver. Um ajuste interessante. Eu quero ver ela com os novos emblemas também, né? Que deve ser bem interessante. E essa ideia de vir com ela para focar mais em dano físico é o que mostra por que ela é um soldado, né? E não um tanque, por assim dizer, que ainda continua fazendo estrago no jogo. Lancelot, se eles me falarem aqui que eles estão mudando por conta dele assassino, né? O assassino, ele bruiser, né? Eu concordo. Como um típico caçador, Lancelot deveria correr mais riscos para obter mais recompensas. Show. Ao invés de ser aquele que recebe dano em lutas de equipe. Mais uma vez, show. Desta vez, decidimos ajudar o bônus de principal habilidade de Lancelot para permitir que a build de ataque físico de Lancelot ganhe atributos mais altos dos equipamentos. Ok. Então, o que eles vão fazer? Ajuste na segunda habilidade. Eles fazem 225 mais 400 de dano base, tá? Que no caso é o triângulo dele, tá? É a rosa espinhosa. De ataque físico adicional, vá para 165, 330 mais 130% de ataque físico adicional. Por que eles fizeram isso? Não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás eu disse como nerfar personagens que fazem itemizações tanque e têm dano muito alto. É reduzindo o dano base e aumentando o escalonamento. É simples. Foi o que eles fizeram aqui. Óbvio que 130% do dano também é bastante coisa, tá? Mas esse dano base pelo menos ajuda para que nesse meio tempo ele consiga escalar e mostrar ser um ótimo assassino dentro do jogo. Tá? Eu pensei que eles iam mudar bastante a passiva. Porque querendo ou não, a passiva dele é o principal dos motivos dele se tornar esse bruiser tão forte. Porque, pra quem não sabe, para cada corte que ele faz e avanço, ele ganha uma porcentagem de dano a mais durante o jogo, né, durante a ideia. Ó lá, cada vez que o Lancelot avança, seu dano é aumentado em 7,5% por 4 segundos até 30%. Que é 7, 14, 21, 28. Né, são 5 vezes. Se ele der 5 dashes, ele ganha até 30% de dano aumentado. E esse 30% é tipo assim, ó. 400 base, mais 30% se ele der 5 dashes antes disso, entendeu? Então essa era a ideia principal. Óbvio que a segunda habilidade é a principal dele também. Mas vamos ver se realmente ele vai substituir esse potencial todo. Eu duvido que substitua tanto. Ainda assim porque ele faz o Machado de Guerra, que é muito forte.
Então, eles só nerfaram um pouquinho dessa capacidade dele, mas eu duvido que ele vá sair do meta por completo até eles mudarem esse lance da passiva dele. Considerações? Ainda tá aí forte, tá? Só vai dar menos dano no comecinho do jogo, ali, mais ou menos, né? Mas quando ele pegar 5 pontos na segunda dele, vocês já sabem que vai ser o terror. Ufa, foi mal, preciso de água aqui. Acho que eu tô falando demais. Vamos lá. Otimizada a limpeza de rotas e a experiência da selva de Paquito. A primeira habilidade, atingir monstros da selva, agora também concede um escudo, o que é bem interessante. E ajuste na segunda habilidade, agora causa dano aos minions ao longo do seu caminho. Também é interessante, né? Do que... como é que eu posso dizer? Vamos falar sobre a primeira habilidade naturalmente. A primeira habilidade geralmente só funcionava em heróis inimigos, então era tipo assim, eu não tinha aquele escudo para me proteger na selva. O que muitas vezes me forçava a apanhar um pouco mais do que eu deveria, e aí eu não ter aquele potencial a mais de trocar, de repente, no objetivo em si e tal, então fico com menos vida, né? Tem que gastar um regenerar mais cedo, então tudo isso acaba não era muito bem compensado, né? Agora, o que significa? Que ele tem sustain na selva, o que pode fazer com que ele talvez volte, não que seja uma ideia muito, né, boa, mas ainda assim é algo bem interessante. A segunda habilidade, qual é a ideia? É que ele tem um alcance de uso. Eu vou ter que ir lá no vídeo dele para explicar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele é soldado. Eu tenho Paquito? Não lembro se eu tenho. Tenho. O Paquitão, na segunda habilidade dele, o golpe direto, ele dá um dash pra frente só com o alvo. E depois ele volta. Tipo um jab de direita ali. Ele dá um jab de direita e volta. Né? Só que numa distância maior. Tá vendo? Esse caminho. Enquanto ele tá nesse dash, né? Nessa curta distância de dash, ele não dá dano. Ele daria dano se ele passar a esse momento de explosão. Esse momento de explosão que tá depois da Layla é que seria esse dano principal. Porque, querendo ou não, essa ideia aí é que, né, seria muito roubado se ele tivesse essa linha para atravessar os adversários. O que isso influencia? Influencia que agora ele tem um poder de conseguir trocar durante uma lane com o adversário, enquanto ele também causa aquela ideia de push de wave. Então ele fica mais forte nesse sentido, e também porque, querendo ou não, ele para fazer um Golden Crab ali, né, o caranguejinho, para fazer esse pessoal sem tomar muito dano, de pesar de consequência do ato dele, ele pelo menos vai conseguir ter uma noção melhor sobre esse tipo de coisa. Isso muda tanta coisa? Não muda tanto. Eu diria que é uma ideia a mais sobre lifestyle também na mesma função, beleza? Não vamos tirar esse fator dele. Vamos ver. Fizemos ajustes para melhorar o desempenho de Tigreal em partidas nos elos mais altos. Ui, vamos ver. Fizemos ajustes para melhorar o desempenho de Tigreal nas partidas de efeitos mais altos. Tá, era a mesma coisa. Eu li a mesma coisa. Ajuste na primeira habilidade, para quem não sabe é o porretão que ele causa no chão, né? Que dá 3 acertos. Dano por acerto vai de 270 a 520. Agora, porque antes era 270 a 420. Isso faz com que ele tenha mais dano no meio final de jogo. Ajuda ele, né, nesse sentido. Não que seja a principal função dele. O efeito de lentidão por cada acerto era de 10, 20, 30. Vai pra 20, 40, 60? Muita coisa, pô. Muita coisa. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá erradíssimo. Muita coisa. O tempo de recarga de 7 para 4.5 segundos foi de 7 para 4 segundos. Tiraram esse meio aí e dane-se. Né? E na segunda habilidade foi do custo de mana de 90 para 70, mas também não interfere tanto. A segunda habilidade dele é bem mais situacional de ser utilizado do que uma primeira para conseguir causar poke, etc. É que geralmente a ideia principal é você gastar a primeira com a segunda, né? Porque pra quem não sabe, a ideia da primeira habilidade do Tigreal é a seguinte. Você dá uma martelada no chão e existem 3 sessões de dano. Cada dano causado aumentava, né, aumenta ainda no caso, a lentidão que você dá pro inimigo. Só que tipo assim, você conseguiria só causar esse tipo de dano ao adversário se ele estivesse fugindo pra frente e você desse essa sequência e ele pisasse em todos os 3 hits. O que não é muito normal, porque em elos mais altos, querendo ou não, a galera tipo dá um passo pra trás, ou etc, pra não tomar tudo dele, né? Agora, uma coisa dele é que você consegue gastar a primeira e a segunda. Então a primeira você vai empurrando o seu alvo aos as 3 explosões sequenciais. Então o alvo acaba pegando esse fator de 30%, né, que era antigamente.
Agora sendo 60 é uma coisa muito a mais. Pra, tipo assim, um Tigreal pegar um mago sem escape, pra pegar de repente um Gold Laner sem escape, até mesmo um assassino de repente, um tanque, o que seja, ele vai dar 60%. 60% é muita coisa, gente. Eu sei que essa otimização aí é muita coisa, pô. 60% nesse final de jogo aí é complicado. Eu acho que ficaria, tipo, a cada 2 pontos de habilidade você vai ganhando esse efeito a mais, né? Tipo, começa com 20, a cada aí você upa 2 vezes, aí vai pra 40, upa 2 vezes, vai pra 60. É muita coisa, pô. Ah, não, no caso. Ah, acho que já é level 1, não? Não, os ataques inimigos ao longo da área. 20, 40, 60. Ah, eu tô pensando que é. Foi mal, gente. Eu tô pensando que é tipo assim, é 20% cada. Né? Mas não, é pior ainda do que eu pensei. Já no level 1 tu consegue fazer isso aqui, né? De 60%. E level 1 as coisas já. A galera já não tem move speed level 1, né? E aí ele vai tirar 60% de 100, né? E aí a galera fica com 30 de move speed ali e vai aparecer, sei lá, pô. Uma lesma andando. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui tá errado. Isso aqui é errado, mas vamos ver. Considerações. Interessante. Se você vê que tem alguém lá que é imóvel começo de jogo, seja uma parça, seja uma Ivy, o que for, que vocês pensarem da vida de vocês, pega Tigreal e se diverte. Porque isso aqui vai ser muito legal. Franco. Nerfaram o Franco, mas eu acho que eu já sabia. O novo combo da passiva de velocidade de movimento de bônus de Flash mais Ultimate, tá? De controle de grupos, ou... Como é que é? Bônus, movimento bônus, mais flash, mais ultimate de controle de grupo, dá aos jogadores de Franco um novo estilo de jogo, além de só focar em pegar inimigos com seu gancho. Portanto, queremos manter esse combo enquanto aumentamos levemente seu tempo de recarga. Lembra que algumas MPLs passadas falava que, tipo assim, se o cara não tá bem de Franco pra acertar no gancho, gasta um flash ult. Que aí já é, tipo, automático, já sempre vai acertar o cara. Só que essa ideia principal é que, tipo assim, eles nerfam a ideia da ultimate do Franco porque, querendo ou não, o early game dele é muito forte. A ultimate dele é supressão. Se ele te acerta um gancho e a emenda com a ultimate, já acabou pra tu. Praticamente tá morto. É muito difícil de escapar. Ao menos que você seja, sei lá, um soldado, um tanque ali que realmente aguente mais porrada e segure o dano pro seu time chegar, né? Ainda assim, às vezes nem é o suficiente, porque a ultimate dele, tipo, tipo, o time que tá do lado ainda fica te batendo. É interessante? Eu acho interessante. Mas ainda assim serve pra controlar um pouco mais esse começo de jogo dele. 1 minuto da ult é muito tempo, rapaziada, tá? E se não me engano, eu já tinha recebido mais coisas aqui, tá? Aqui, ó. Na season, temporada 25. De 45 pra 35 foi pra 55, 45. E agora de 55, 45 pra 62, 48. Isso acontece porque, querendo ou não, não é tão focado aqui no Brasil. No Brasil. Brazilian, vai Brasília. Mas lá fora, é muito comum da galera pegar Franco. E a galera lá gosta de Franco, tá? A galera normalmente se diverte com Franco lá e realmente é uma coisa muito divertida pra eles. Eles se viram muito bem, tá? Então isso aqui parar pra desacelerar um pouco dessa ofensividade de um Franco. Tipo assim, o Little Hero vai ficar triste? Vai, mas isso não vai interferir ele de continuar jogando e ser um cara mais do que de filho da mãe, entendeu? Ainda mais se ele quiser fazer um tempo de recarga aí, dependendo da itemização que ele for fazer, então esses 62 aqui viram pouco tempo rapidinho, tá? É só nessa ideia de early game, depois continua a mesma coisa, beleza? Beleza, só pra parar o começo. Badang, olha só, lembra que tinha muito buff ajuste em cima dele, né? E aí ele começou a tomar tudo. Vamos ver. Tornou-se mais difícil contra-atacar Badang após as mudanças de equipamento e repelimento, então estamos reduzindo seu atordoamento. Obrigado, por assim dizer, mas ainda assim é uma coisa que não muda tanto a ideia principal. Pra quem nunca pegou um Badang de bastão dourado, pra tentar fazer uma troca com ele 1 contra 1, é muito difícil. Porque querendo ou não, a cada 2 ataques ele vai dar um terceiro ali e você vai ficar stunado. Pra quem não conhece mais ou menos a ideia do Badang, depois de um terceiro hit, se eu não me engano... Deixa eu só ler aqui. Não, após 4 ataques, né? Depois de 4 ataques, quando ele der o 5º ataque em você, você vai tomar um knockback, um stun, e é uma coisa muito chata. E naturalmente o kit do Badang tem muito de controle. O que faz ele ser um... Como eu posso dizer? Um cara de 1 contra 1, de 1v1, muito forte. E é muito difícil tu querer trocar com ele. Porque, tipo assim, se tu é um Thamus, já fica difícil. Porque você precisa dar ataque básico pra regenerar. E ele é o cara que vai parar tu a todo momento. E ainda tem controle de grupo. Tem controle de grupo na primeira.
Tem o knock-up dele que ele vai dar um muro atrás de tu, e ainda aquela constância de ultimate dele que já, tipo, some com a tua vida de qualquer jeito. Então, ficava muito chato, era muita coisa, tipo assim, toda hora tomando stun do cara e não pode fazer nada, porque ele fazia aquela build de toda hora de velocidade de ataque, e essa velocidade de ataque, tipo, te parava de qualquer jeito. Fazia ali a castura de demônios, o bastão dourado, então, tipo, toda hora ele tinha troca contigo. Ele trocava, e na teamfight ele já tava forte o suficiente e dava a segunda com a ult em alguém e sumia com a pessoa. Então era muito descontrolado. Essa ideia de 0.6 dá, entre aspas, um tempo de reação. Mas é bom porque esse tempo de reação é de começo de jogo. Ufa, menos mal. Mas ainda assim, não que pare o potencial dele, porque ele ainda continua sendo muito forte. Ele tem uma ideia meio Azura. Ashura, né? Ashura, Azura, seja o que for. Considerações? Não vou nem falar desse tipo de coisa aí. Isso aí pra mim é triste. É um caso diferente. Eu nem tenho ideia do que eu posso falar sobre essa coisa aí. Cara chato. Melissa. Depois de 15 nerfs, por que não mais nerf, né? Coitada. Mas vamos lá. Diminuímos levemente as habilidades de Melissa, de pressionar os inimigos na fase inicial de rotas, o que é bem interessante. Então, sua primeira habilidade, que é o aumento de velocidade de ataque, é o dash dela. Pra quem não sabe, né, ela dá um dash pra frente e além dela mover o Cuddles, ou acho que é o Muddles na realidade, deixa eu ver. Plano é Muddles, né? Enquanto Diggs ataca o Muddles para punir. Calma. O Cuddles é o que protege. O Muddles é o que vai pra, é o que gosta de apanhar, é o masoquista. Então qual é a ideia? Além da primeira habilidade mover o Muddles, desculpa, a direção que ela dá ao dash, né, por assim dizer, ela também ganhava um esteroidezinho ali de velocidade de ataque. Essa velocidade de ataque era muito forte, ainda é muito forte. Que querendo ou não, cara, logo no level 1 tem 50% de velocidade de ataque. E querendo ou não, a área de efeito do Muddles é uma área muito grande. E até você sair, tu vai ficar apanhando. Então ou você troca com ela, né, o que é uma coisa muito estranha, né, porque ela tem esse poder a mais contra você, ou você tentava fugir, mas ainda assim você tomava muita pressão dela sobre essa ideia. Porque, querendo ou não, ela podia jogar a segunda e depois a primeira, né? E aí ela dava o dash pra ter sequência em te bater. Que era muito chato. Então, com esse nerfzinho aqui, ótimo, faz ela ter essa pressão de começo de jogo ok, né? Porque o único problema dela é que, tipo assim, personagens como a Mia, que né, tem alcance, mas ela dá visão com a segunda habilidade, o que é muito chato, né, pra eles. Outros heróis como o Brody, que servem para ter essa pressão de early game contra esse tipo de personagem, que é a Melissa, que é um Hyper Carry, ela acabava tendo um pouquinho de vantagem. Agora, a gente vê um pouquinho mais justo. Óbvio que a pressão dela ainda continua sendo chata. Mas vai chegar um momento aí que realmente esse começo de jogo não vai ser tão pavoroso agora quanto isso. Ela não é ruim. Ela deu uma sumida que nem a Iritel, né? Começou muito forte, veio com muita frequência e de repente só acabou. Né? E aí, ainda assim, eles estão ajustando ela de uma forma mais convincente. Eudora. Cara, Eudora... Vamos lá, né? Facilitamos a performance do combo de Aurora. Como se fosse muito difícil fazer o combo da Eudora, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, ajuste da primeira habilidade, que no caso é o choque padrão dela, é o tempo de animação levemente reduzido. A Eudora tem um tempo de animação quando ela casta as habilidades, então tipo assim, você clica na primeira habilidade, aí ela tipo demora 0.2 segundos lá pra jogar a primeira habilidade. Entende? Mais ou menos essa sequência, não é instantâneo. Né? Você dá um comando e ela conjura pra fazer esse tipo de coisa. Agora, exemplo, era 0.3, agora vai pra 0.2 ou 0.1, esse casting dela. É quase parecido, é mais ou menos essa ideia. Eles estão diminuindo essa animação dela. A segunda habilidade, que é a esfera que ela solta, né? É um tempo de recarga, tempo de animação levemente reduzido, e o atraso na animação foi bastante reduzido. Esse atraso de animação que seria, tipo ela conjurando a habilidade. Acho que é mais ou menos isso. E o tempo da terceira habilidade, o tempo de animação bastante reduzido, e o atraso da animação foi levemente reduzido também. Então, praticamente a gente tem uma Eudora mais rápida. Só isso. Esse é o buff dela. Isso eu diria lifestyle. Tudo hoje em dia que você jogar na rota do meio, não demora pra castar a habilidade. Exemplo, um exemplo que a gente pode falar até mesmo do Gord. Lembra que o Gord tinha que parar pra lançar a primeira habilidade? Hoje em dia, ele lança a primeira habilidade andando. Entenderam mais ou menos qual é o sistema? A Eudora não vai conseguir jogar as habilidades enquanto ela voa. Ela vai parar pra fazer esse processo. Mas ainda assim vão ser coisas mais rápidas que ela precisa fazer, entendeu?
Óbvio que uma Eudora sem, tipo, podendo voar pra lá e spamando habilidade ia ser uma coisa muito divertida. Só que ia facilitar muito a ideia do kiting que ela teria. E aí a galera ficaria meio difícil de conseguir pegar ela, entende? Então, por isso que ela precisa travar, porque ela é muito forte. Então tá bom. Isso aqui é lifestyle. Não vou nem falar, tá tranquilo. Ruby, como a Ruby vai sofrer bastante ou não sobre essas ideias de vampirismo, roubo de vida, etc., vamos ver o que eles mudaram para ter esses efeitos novos aí de novas mudanças de regeneração do jogo. Fizemos ajustes para corresponder às mudanças de roubo de vida e também melhorar o roubo de vida dela, tornando-a uma escolha mais competitiva na rota XP. A Ruby, por muito tempo, ela veio aparecendo como opção na roaming, e aí viram o potencial dela, foi pra XP, e aí da XP voltou a ser roaming, e aí ficam nesse vai e vem, né? Na China a galera gostava muito. Eu via bastante deles ali realmente se divertindo com a Ruby. Mas vamos lá. Ajustes na passiva. A passiva dela é que ela não, ela convertia roubo de vida, né? Os itens que você comprava de vampirismo se convertia num roubo de vida, ou não, era de roubo de vida convertia em vampirismo, porque ela não tinha como ter roubo de vida. Era mais ou menos essa ideia. Depois a gente lê direitinho. Efeito removido, habilidades herdam 115% dos efeitos de roubo de vida físico, e o novo efeito, todas as habilidades possuem uma taxa de 125% de vampirismo. Esse herdar é uma coisa diferente. Habilidades herdam 115% dos efeitos de roubo de vida físico. É porque qual era a ideia? Esse herdar vem da seguinte questão. Ela fazia itens que tinham roubo de vida, né? Como agarras de raça, se não me engano. E aí ela pegava esse potencial de herdar, tipo assim, era 60%. Ah, você ganha 60% de roubo de vida. Ela pegava 115% de 60%, tá? Era 100% mais 15%, e transformava isso em vampirismo. E essa ideia de vampirismo dela era até que interessante, porque querendo ou não, as habilidades dela acabavam causando muito dano. Ela ganhava defesa, atributos e tal, e ela causava dano bastante ali para regenerar bastante coisa dela. Agora não. Novo efeito, todas as habilidades dela automaticamente possuem 125% de taxa de vampirismo. Então ela não necessariamente agora, nesse meta, precisa fazer itens de roubo de vida. Porque querendo ou não, ela, tipo, já tem essa força toda, tá? Então Ruby começa com 10% de vampirismo em suas habilidades e tem 125% de proporção de vampirismo, tá? Que seria 125% de 10%. Mas seus ataques básicos não podem ativar o roubo de vida, que é a única entre aspas, eficiência dela. Mas é o que ela converte. Após cada lançamento de habilidade, Ruby pode avançar para outro local e ganhar as defesas, no caso, que ninguém liga, aqui, porque não é o foco total. Tá bom? E aí vem o ajuste na primeira habilidade. Já que eles diminuíram um pouquinho dessa ideia, eles vão ver se vai ficar justo aí essa questão toda. Então ela aumenta o dano base, de 80 a 180 vai para 90 a 215, que já é bastante coisa, né? 10 pontos iniciais de começo do jogo e 8, 9... 8... 9, 10, 11... e ganha 35 no final do jogo. Né? O scale de 65, 90% vai para 70, 95, o que já é bastante coisa. E lembrando que a taxa é de 125% de vampirismo, dos 10% que ela ganha. É muito bom? É. Ela vai provavelmente continuar ganhando, fazendo itens de roubo, né? E vai ser bem mais eficiente para ela, eu não minto para vocês não. Isso aqui vai ficar bem interessante. Mais sustain lane, mais condição de troca e dano, e ainda assim continua tendo um kit maravilhoso de ultimate e flash, né? Pra teamfights e etc. Alucard também, né? Ele tem efeitos disso também. Ajustes correspondentes às alterações de roubo de vida. Então, o efeito removido da passiva, da habilidade que herda 50% de roubo de vida físico, tá? Passiva do Alucard, que é quando ele lançar uma habilidade, ele ganha mais dano, não. As habilidades do Alucard causam 1.5 vezes de dano quando apenas um inimigo é atingido. Após cada lançamento, a habilidade, seu próximo ataque básico causa 1.2 vezes de dano e permite com que ele avance até a direção designada. Normal. Então, essa ideia de herdar efeito não funciona mais. Já a sua terceira habilidade, que é a sua Ultimate, o que concedia para ele roubo de vida físico, agora concede roubo de vida híbrido, tá bom? Se não me engano, ele tem habilidade de dano mágico? Não? Tudo bem. Mas ele pode, de repente, fazer algum item que possa beneficiá-lo. Então ele ganhava 40, 60 de roubo de vida físico, tá? Que era por ataque básico, e agora ele tem 28%, 40% de roubo de vida híbrido, que já é aquela questão de, se eu não me engano, o dano físico e mágico. Então, se tiver uma habilidade que de repente ele causa um dano e ele concede um dano mágico no adversário, alguma itemização, ou seja lá o que for,
ou então até mesmo sobre a ideia dos emblemas, tá? Lembrando que tem emblema mágico que a galera dos assassinos está usando, ele vai ter essa condição de roubo de vida mágico para causar dano também. Beleza? Tranquilo. Lembrando que a ultimate dele é a transformação da espada, tá? Ele tem a... Ele absorve, tá? Absorve, tipo, essa ideia de regeneração, perseguindo o pessoal, né? Ganha velocidade de movimento, etc. Depois ele libera uma onda de choque aí que devasta todo mundo aí, tá? Mais ou menos essa condição. Isso muda alguma coisa? Cara, achei esse nerf bastante real nele, mas lembrando que ele vem numa condição aí de muitos buffs, tá? E o dano de base dele já tá, tipo assim, já tem muita coisa aí. Lembrando que a ultimate dele também condiz com o dano base das habilidades convencionais, tá? Com essa ideia de ataque básico a mais bufado. Sylvana. Gosto, gosto e gosto. Falei que ia ter coisa de mago, e vocês aí, se vieram na minha call, sabem que, né, vai ter diferença aqui. Ajustes correspondentes a alterações de roubo de vida, padrão, a gente já falou, tá? Dela em si, tem taxa de roubo de vida de 80% na passiva, vai pra 100. A passiva dela é, no caso, que eu lembre, é aquela converte os ataques básicos, né? Eu lembrei disso. As habilidades de Sylvana podem marcar inimigos atingidos. Cada marca reduz a defesa física e mágica do alvo em 3 e 6, dura 5 segundos e um poder de até 5 marcas. Ou seja, 5 vezes 3, 10, 15 de poder físico. De poder de defesa física. E 6 vezes 5 é 36. Não, 30. 36? Acho que é, né? 36 de defesa mágica. Que é bastante coisa, mais uma vez a ideia do cajado genial aqui, né? Mesma coisa que a passiva do Harley. Quando a quantidade de marcas atingirem o limite, a habilidade Sylvana pode causar 30% de dano adicional no alvo. Então ela causa, além da passiva dela, ela converter ali meia ideia do Nathan ali. Lembra do Nathan que eu falei pra vocês? Então, causa 25 base mais 45% do seu ataque físico total, mais 75% do seu ataque mágico total de dano mágico nos ataques básicos. Tá? É isso, ela tem um dano base, mas é tudo dano mágico. Então a taxa de roubo de vida mágico dela, entre aspas, na época, o que era de 80%, agora é 100%. Todo dano que ela dá vai voltar pra ela como essa ideia de dano. A primeira habilidade, como vai ser vampirismo, o que antes era a primeira por cento, lembrando que a primeira habilidade dela é a estocada, né? Que ela joga uma estocada no alvo, stuna, e ela pode reconjurar essa habilidade pra avançar até o alvo dando um corte em lua, né? Em meia lua, no caso. Vai virar 100%. Ajuste na segunda habilidade, que no caso é o DPS, né? Da lança dela que vai girando, o dano por segundo. De 50 vai pra 100 também. E o ajuste na terceira habilidade, que tinha uma taxa de vampirismo de 30%, agora vem pra 100%. Concede de 80% a 120% de vampirismo, tá? Agora concede de 40% a 60% de roubo de vida. Que, querendo ou não, a ideia principal dela é causar dano com ataques básicos pra ela ter essa proeficiência da passiva dela. Mas ainda assim, eu gostava mais da ideia do vampirismo, tá? Porque, querendo ou não, o grande foco da ultimate dela é o vampirismo. Ainda mais que agora, com essa ideia de 40% a 60% de roubo de vida, na ultimate dela, como ela ganha velocidade de ataque, né? Se não me engano, Sylvana ganha 100% de velocidade de ataque e 40% de roubo de vida quando estiver no ciclo. Esse roubo de ataque é muito bom. Então, tô perdendo na troca. Gastei a ultimate, lembrando que a ultimate agora pode emendar com flash. Acerto o alvo, dou vários ataques básicos, fora a ideia da segunda também e tal, o que der pra conseguir regenerar essa vida e se manter na luta, tendo mais eficiência. É forte, é muito forte, tá? Por mais que exista um nerf nessa condição, como foi tudo bufado em fase de rotas dela, ela não necessariamente precisa só da ultimate dela pra realmente ter esse potencial a mais. Ela já tá bem escalada, por assim dizer, tá bom? Então, tá tranquilo, família. Isso aqui é muito bom. Inclusive, já tô com pensamentos em querer comprar ela pra experimentar mais coisas, tá? Mas, como eu disse pra vocês, eu não vejo isso sendo bem olhado. Eu acho que, tipo assim, ela já vem com uns buffzinhos, vou mostrar pra vocês, na realidade. Alterações e etc, de ajustes e tal, que pra mim é bem interessante. Ainda mais lembrando que os magos tomaram aquele buffzinho lá no patch passado. Então, por mim, tá valendo, tá? Competitivo, eu espero que apareça. Sempre assim, sempre espero. Porque, querendo ou não, é uma ideia muito diferente, né? Hoje em dia, a XP é composta por aquele que consegue apanhar menos e puxar a rota mais fácil. E, querendo ou não, a Sylvana tem uma capacidade boa de puxar a rota sem perder vida. Então, ela, pra fazer um proxy, é muito bom, né? E fica nessa ideia. Ajustes em heróis da temporada 629. E, mais uma vez, comparação aí ao roubo de vida das habilidades aqui. Beatrix sofreu na Ultimate.
Efeito removido consegue 25% de robodida físico, agora tem uma taxa de vampirismo de 50%. Tá. A terceira habilidade dela é Ultimate. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Mesmo inimigo calhar, somente 75 anos de unidades que não são heróis. Não são heróis, 10 rajadas. Cara, não tô vendo nada demais. Não tô vendo nada demais isso aqui. Por que disso tudo? Acho que de situação de roubo de vida não tinha muita coisa não que a gente pudesse falar, mas a taxa de vampirismo é caso ela faça itemizações com roubo de vida, né, com esse estilo. Geralmente, quando a gente vê a Beatrix, a gente não vê ela com um machado de guerra, a gente vê ela com garras de Haas. Então, meio que esses atributos ultimamente concediam a ela esse tipo de função, como se a ultimate dela tinha algum efeito de contato de ataque básico. Exemplo, né? Como boa parte das armas dela fazem a mesma função na ultimate, né? Como o tiro da Renner ser a mesma coisa que a ultimate, só que a ultimate vai um tiro maior e mais dano, ela ganhava um pouquinho desses atributos. Agora não, ela vai ter a ideia do vampirismo. Agora, se ela vai utilizar isso, eu duvido, porque não faz nenhuma parte da ideia de build dela. Ela teria menos pressão de sustain na rota, obviamente, com essa condição, mas ainda assim não vejo isso aqui sendo tipo, nhé, saca? Tipo, isso aqui não é nada pra mim. Não vejo nada demais. Pra mim isso aqui é irrelevante. Tá bom? Chico Lopes. Caramba, o Chico Lopes. Esse aqui vai dar história. Esse aqui vai ter história. O vampirismo de Ciclopes foi levemente aprimorado. É a segunda habilidade no caso, que é as esferas que ele fica mantendo ao redor dele, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, Ciclopes conjura esferas estelares ao seu redor, ganha velocidade de movimento adicional, e as esferas irão buscar e atacar automaticamente os inimigos próximos e priorizando os heróis inimigos, obviamente. Explodindo na colisão, causando 200 mais 50% de dano mágico ao contato, né? E os inimigos atingidos por várias esferas receberão o dano reduzido após o primeiro golpe. Né? O primeiro sempre vai causar mais dano e os sequentes em cima dele que vai diminuir um pouquinho dessa pressão. Lógico que 200 cada esfera é meio complicado também, né? Acho que ele tem mais 5 ou 6 esferas, acho que são 5. Mas enfim. A taxa de vampirismo dele vai mudar, por conta dos itens novos que estão aparecendo, então, além dele dar 100% dessa taxa de volta pra ele como vampirismo, ele vai ter 125. O que é uma ideia muito boa, tá? Não vou mentir não. Agrega um pouco mais ao sustain dele, mas não é, tipo assim, algo tão grande não. Lembrando que ele já tinha sido bufado há um tempo atrás. E o Faramis. Otimizamos com o tempo, como o tempo de recarga funciona, tá? Tempo de recarga da ultimate dele, que é a habilidade 3. Qual é o nome da habilidade dele que eu já esqueci? Altar de culto. Altar do culto. É o culto. O tempo de recarga de 80 foi para 86, o que é tranquilo. E agora a Ultimate entra em tempo de recarga imediatamente após ser lançada. Né? E não quando o efeito de estado de espectro termina. Isso aqui é uma habilidade boa. Que querendo ou não, é a mesma coisa que a segunda habilidade do Harley. Lembra que eu falei para vocês agora? Foi nesse vídeo aqui, inclusive. Ele vai andar para frente. E quando ele já apertar a habilidade, já vai correr o tempo de recarga. Porque querendo ou não, o Altar do Curto ainda tipo, tinha aquela duração extensiva. Deixa eu ver quanto tempo que dura essa habilidade. Ó, por 6 segundos. Esses 6 segundos já estão aqui, ó. No tempo de duração da habilidade. E esses 6 segundos aqui acompanham muito na ideia do tempo de recarga. Então, pra mim, é só um ajuste, é como se fosse a ideia do lifestyle dele, que, tipo, não tem tanto problema. Porque, mais uma vez, qual vai ser a questão? Ele tem a ultimate, e aí a ultimate acaba. Já começa a contar os 80 segundos. Então, 80 de 40% de CDR, eu não sei quanto é 40% de 80. Deixa eu chamar a Carla aqui de novo. Calculadora. Como é que eu faço a matemática do... É 40% de 60. Acho que eu errei. Ou é 60 de 40%? Acho que é 60 de 40%. Eu nunca sei fazer isso. 60... Ah, 80, né? Eu tô maluco, pera. 80 de... Eu não sei, 80% de 40. Acho que é essa a ideia. 2, eu não vou saber agora. Como é que funciona essas coisas aí que é matemática envolvida. Se 80 é 100%, eu tenho que fazer regra de 3, cara. Desculpa pra vocês. Desculpa pra vocês, eu vou ter que fazer regra de 3 aqui pra tentar ajudar esse cálculo matemático aqui que já tá me enchendo o saco já. Eu tenho que fazer a divisão na minha cabeça. Eu odeio porque eu não tenho lápis de papel, minha cabeça não funciona como uma lousa, calma. Se 100% são
80. Ou 86, vamos fazer a cálculo assim. E 40% é x. É isso que eu tô falando? Não, e x é igual a 40%. X. Pô, eu não vou conseguir fazer, foda-se. Eu sou péssimo nisso aqui. Se não tiver um papelzinho aqui, eu tenho aqui, mas eu tô com preguiça também. Já funciona outro estado. Mas é regra de 3. Digamos que se ele tiver menos tempo de recarga nesse estilo aqui, funciona muito melhor do que 80 normal de segundos, entende? Então 86 vale muito mais a pena porque o tempo de recarga já atribui melhor a essa ideia de condução, tá bom? Então no final, lifestyle isso aqui. Mais uma vez, mesma coisa. E essa foi a atualização. Cara, interessante, tá? Muita coisa mudou, e lembrando que não só foi essa, né? Teve a situação dos emblemas também, que também foi muita coisa, tá? Minha cabeça tá girando até agora. Mas vale a pena vocês se divertirem aqui, tá? Pra mim, tá sendo uma condição muito legal, velho. Tá muito divertido isso aqui. Digzinho. Já tem coisa nova pro Dig, já quero explodir todo mundo já. Mas tá bem interessante. Lembrando que tem muito assassino, muito dano físico aí, usando muito emblema de dano mágico, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é bastante coisa, tá? Isso aqui tá meio estranho assim. Mas a galera dos Pro aqui que a gente tem, velho, ó. Aumenta mais dano. Dano mágico. Guinevere com dano físico. Ó lá, tem cara de dano físico fazendo dano mágico e tem cara de dano mágico fazendo coisas de dano físico. Isso aqui tá muito esquisito. Mas é aquele período que a galera tende a adaptar. A galera tem que usar isso aqui pra, tipo, ter algo a mais, vocês estão me entendendo? A galera precisa dessas coisas, por quê? Porque eles precisam testar pra ver se o bagulho vai dar certo ou não. Ó o Luan Galinha aí. Acho que eu conheci ele, se eu não me engano. Ó lá, galera da Onyx. O legal é que eu gostei disso aqui, é como os pro players estão reagindo. Tá bom? Mas é isso. Galera, se você gostou, tá? Ladies and gentlemen, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, comentários, etc. Não se esqueçam de sempre falar comigo sobre alguma coisa que vocês acharem, ou então alguma dúvida que vocês tiverem, ou etc. Eu sempre vou estar online pra vocês, ok? Lembrando que meu Instagram sempre vai ficar aí na descrição pra você me seguir. E acho que não tem mais nada da gente falar aqui, galera. Gostei bastante da atualização, tô hypado pra ver como vai acontecer já esses competitivos. E estou ansioso para ver como vai ser no nosso Brasil também, beleza? Então, um beijo para todos vocês, obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até agora. Nem sei quanto tempo, tenho até medo de ver a duração desse vídeo, mas é isso. Fiquem com um beijo no coração de vocês e vou voltar a escutar as minhas musiquinhas. E tenham uma boa noite. Até!